dia, gente querida, de paz e bem. Um bom e abençoado domingo para todos, todas. Paz e bem, gente querida, paz e bem. Hoje, em nossa roda de conversa, em meu meditar em voz alta, vamos falar sobre o que é essencial, permanente, transitório, aquilo que é importante. Vamos falar sobre a vida. Pois é, tenho meditado, não é? Durante todo esse tempo sobre a necessidade da gente conversar sobre a questão central em nossa existência, sobre aquilo que nos constitui na permanência mesma da vida, daquilo que é central, essencial em nós. Diante de um mundo que nos dispersa, diante de tantos desafios pessoais, coletivos, a gente se encontra quase sempre perdido, quase sempre por entre caminhos a seguir ou demandas a resolver. E vivemos a cada dia, como costuma-se dizer, tentando, né, domar um leão. Mas o que é dentro desse tempo todo essencial em nós, em nossas vidas? O que verdadeiramente nos constitui aquilo que nós somos? E quando eu digo essencial, eu não falo necessariamente de uma essencialidade, não é? Dada. Pode-se pensar também numa essencialidade conquistada, construída, pensada, aquele núcleo que nos faz sonhar, pensar, desejar, utopiar. Aquilo que nos faz dar o passo à frente a cada manhã. Essas são questões que o tempo presente se impõe. Falo que arte e espiritualidade, não é? O artístico e a espiritualidade são termos cada dia mais intercambiáveis em mim. E acho que são formas de responder a esses desafios da vida. Diante de tanta violência, de tanta barbárie, diante do imperativo do medo e do ódio, da necropolítica e das ações contra a vida, os direitos humanos, aquilo que é, não é, importante da gente preservar diante da barbárie, a gente precisa pensar no que é essencial. A vida não pode nem deve ser pagar boletos, organizar agendas, estabelecer aqui e ali os limites das listas de compras e os desafios que se anunciam, né, naquilo que vai ser a ceia de Natal, e aqui eu falo, não é, das ceias de Natal, dos lares que podem ter ceia de Natal. Eu coloco aquilo que, para além disso tudo,
para além de todas essas coisas, é essencial e importante em nós. E por que falo isso hoje? E por que falo isso agora? Porque o tempo de agora exige que a gente precise, para que tenhamos uma saúde espiritual, pensar exatamente nisso. Vivemos numa sociedade adoecida mentalmente, psiquicamente, do qual foi inoculado o ódio, o medo, do qual foi inoculado, não é, a depressão, a ansiedade. E eu coloco um passo atrás nisso tudo, também espiritualmente adoecida. Porque a religião, que deveria ser uma expressão possível dessa espiritualidade, a religião e a expressão religiosa, ela não esgota a espiritualidade. A espiritualidade é sempre mais do que a expressão religiosa. Mas ela, a expressão religiosa, deve ser um espaço de manifestação do epifânico, né, como se gosta de dizer, dessa espiritualidade. É a isso que servem as religiões, para revelar aquilo que é essencial em nós. Mas o que é que nós temos? O medo, o ódio, a depressão, a ansiedade. O inimigo a ser morto, destruído. Não o espaço da política como o espaço do diálogo, da interlocução, da conversa, do debate, mas aquilo que precisa ser exterminado. E aqui não há espaço para uma expressão, não é, espiritual saudável. Sim, a espiritualidade pressupõe um espaço político em que a gente possa encontrar nesse adversário o espaço do outro, humano, como nós. Em que haja o espaço de interlocução. Quando as pontes são destruídas, a gente já não se reconhece no outro, na outra. E o que resta? E o que temos? O que temos é a coisa, não mais o ser. Essas são questões centrais, basilares, para que a gente possa agir na construção, na percepção de qualquer proposta, qualquer modelo, qualquer projeto de sociedade. Porque tudo isso serve a um modelo, a um projeto de ser humano. Quando se perde do horizonte humano, demasiado humano, a gente se perde. A gente já não sabe por que está lutando. E aí, diante disso, resta-nos ou a perplexidade, né? Estamos perplexos e diante da perplexidade resta a paralisia ou a ação violenta, odiosa, a expressão mesmo do medo. Porque é assim que um bicho acuado, voltado, não é, movimentado por seus instintos, faz diante
o medo, ele reage. É isso que é o centro e o núcleo. Mais exige de nós o emprego da racionalidade mínima, precária, não é? Situada, mas necessária. Porque isso também é humano em nós. E precisamos, nisso, estar atento e forte. Daí o medo, que não deve nos paralisar. Daí o sentido mesmo da luta pela vida, naquilo que é essencial, naquilo que nela é central. Por entre as demandas cotidianas e prosaicas da vida, há sempre o espaço, ou pelo menos deve existir, do poético e da percepção do poético em nós. Sim, sim. Precisamos redescobrir em nós o tempo da delicadeza. É difícil, é complicado. Reverendo, não nos peça isso. Mas é isso que precisamos. E precisamos, no desafio pessoal e coletivo, construir isso. Esse é o momento, esse é o tempo. Não podemos adiar. É urgente para que a gente possa, né, compreender diante de todas essas questões que a vida nos apresenta, a gente possa responder de forma pontual, precária, limitada, mas, né, capaz de pensar um horizonte novo para nossas vidas e para o mundo. Como nos diz a canção, sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente. Porque você é importante. Somos importantes. Que isso seja, diante de tanto ódio e violência, o núcleo central e a mensagem central, porque assim é, do Evangelho de Cristo, o espaço da construção do projeto coletivo. Esse é o essencial, o central. Fica aqui então, como sempre, né, aquele convite. Se você não é inscrito, inscrita, se inscreva, faça parte da nossa comunidade Paz e Bem. E também, se você quiser, puder, faça a sua assinatura solidária. Tem um link debaixo da descrição. Tá difícil? Curta, compartilhe nas suas redes sociais. Assim você nos ajuda. Tá bem? Aos assinantes, nosso muito obrigado. Tem ajudado muito na manutenção do canal. 21 horas, de domingo a domingo, oração ao fim do dia. Tá bom? Rezar, falar um pouco para dentro, diante de tantas falas para fora, a gente reserva um cantinho para falar com os interiores. Que isso que a oração é, não é? E por fim, a bênção para todos e todas.
sem exceção. Que o amor de Deus nos una, a alegria de Deus nos inspire, a paz de Deus nos envolva, a coragem de Deus nos sustente e a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. Conosco habite eternamente. Amém, gente querida. Paz e bem.